Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 11 de agosto de 2017. Amados, a palavra que o Senhor pediu para mim passar hoje diz respeito à vigilância. O Senhor fala, não subestimem Satanás. Por que isso, amados? Muitos cristãos não estão de vigia, prestando atenção nas ações de Satanás. Quando nós nos entregamos para o Senhor, que nós nos convertemos, nós estamos guardados pelo sangue de Cristo e nos é dado autoridade contra o reino das trevas. Né? Na palavra está escrito que foi nos dado poder para pisarmos a cabeça de Satanás, na cabeça das serpentes. Né? Então, amados, nós como filhos de Deus, nós temos armaduras e foi nos dado várias ferramentas, autoridade e poder contra o reino de Satanás. Certo? Porém, é necessário estar de vigia, né? Porque a palavra fala vigiar. Então nós temos que estar de vigia, dia e noite, porque o nosso inimigo anda ao derredor. Como está escrito na palavra, que Satanás é como um leão que anda bradando e rugindo, buscando a quem possa tragar. Então, a passagem exatamente é o seguinte. Ele fala em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Amados, o nosso adversário está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos devorar. Ele não tem autoridade para nos tocar, mas ele é um legalista. Então ele busca brechas para nos tocar. Uma vez eu tive um sonho que explica exatamente isso que esse versículo está falando. O sonho foi assim, eu sonhei que eu chegava num lugar que era um restaurante ao ar livre. Eu chegava de carro e eu entrava no estacionamento. E no estacionamento tinham vários seguranças, que eu acredito que fossem anjos. E tinham muitos leões ali no local. E aqueles vigias, eles protegiam as pessoas que iam saindo dos carros para que os leões não os tocassem. E a gente entrava no lugar onde tinha o restaurante ao ar livre, e em volta do lugar onde tinham as mesas, tinha como se fosse uma faixa, uma fita vermelha, guardando o lugar. A fita vermelha acredito que represente o sangue de Cristo, amados. E só que os leões, eles andavam ao derredor, como está escrito aqui no versículo, e eles ficavam de olho, esperando alguma pessoa distraída botar o pé fora da faixa, fora da fita. E quando isso acontecia, amados, eles atacavam a pessoa, puxavam ela e devoravam. E eu vi isso acontecer diversas vezes e fiquei horrorizada no sonho, né? Então eu comecei a prestar muita atenção aonde eu estava pisando, né? Eu fiquei vigilante porque eu vi que muitos irmãos ali, que tinham irmãos que estavam nesse restaurante, eles estavam comendo e estavam conversando, estavam à vontade, distraídos, totalmente tranquilos de que não corriam nenhum tipo de risco e acabavam pisando fora da faixa, né? E eram devorados pelos leões. Então, amados, isso é falta de vigilância, é descuido. Por quê, amados? Porque Satanás, ele é legalista, como eu falei para vocês. Então, ele vai procurar uma brecha que permita te tocar. E essas brechas, amados, o que elas são? Elas são pecado. Às vezes, você pode achar que pecado são só aquelas coisas muito significativas, como prostituição, adultério, coisas desse tipo, mas às vezes são coisas pequenas, como reclamações, blasfêmias contra Deus, murmurações e soberba, sabe? Às vezes são coisas que você não percebeu que são pecados, porque você não estava vigiando. Fora isso, amados, Satanás, ele lança iscas para fazer a gente cair na dele, e de forma que a gente acabe se descuidando. A palavra de Deus fala que nós devemos estar atentos e que nós devemos nos revestir da armadura de Deus.
Tem a palavra que fala lá em Efésios 6:11, que explica isso, que diz: revesti-vos vós de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecerdes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingido é vestido, né? E vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amados, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que a gente deve se revestir de todas essas coisas aqui. Devemos estar revestidos de justiça, de verdade, de paz. Devemos ter a nossa esperança da salvação e a espada, que é a palavra de Deus, amados. A gente tem que ter conhecimento da palavra para que a gente possa se defender de Satanás. Não foi assim que Jesus se defendeu de Satanás na tentação do deserto? Sempre que Satanás lançava uma tentação contra ele, Jesus citava as Escrituras. Porque Satanás é legalista e ele não pode contra isso. E ele também fala aqui que nós devemos estar sempre em oração, em súplicas no Espírito, né? O Espírito em maiúsculo, que é o Espírito Santo. E devemos também orar uns pelos outros, para que os outros não caiam. Você está vendo o irmão ali que ele está titubeando, ora por ele, para que ele não tropece, amados. E a gente tem que estar sempre fazendo todas essas coisas todos os dias. E com fé, amados, para que o maligno não nos toque. Às vezes, aquilo que o maligno nos toca tem a ver com falta de fé também, amados. Porque a falta de fé é pecado. Quando a gente não crê que Deus é capaz de fazer algo, que Ele é amor, isso entristece o coração de Deus. Então a falta de fé também é uma forma do maligno nos tocar. E muitos cristãos, amados, eles vivem um comodismo achando que não precisam fazer nada nunca, eles são passivos. E eles se esquecem que Deus nos deu armas e ferramentas para que a gente use. O problema, amados, é que se a gente não se exercita nessas coisas, no momento em que você precisa lutar, você não vai saber como lutar. Eu estava até citando para uma irmãzinha uns semanas atrás, estava explicando para ela o seguinte, que é mais ou menos com uma pessoa que é um policial, por exemplo. Digamos que eu sou um policial e eu tenho um distintivo. Vocês imaginam que só porque eu tenho um distintivo, que eu tenho autoridade, que os bandidos vão me respeitar? Alguns sim, né? Mas muitos mais ousados não vão me respeitar só por causa disso. Então vai haver momentos, amados, que eu vou ter que fazer uso das minhas armas para provar e mostrar para ele que eu realmente tenho poder de autoridade. Não é só um título, eu realmente sei usar as minhas armas. E a partir daí, eu vou impor o meu respeito no reino de Satanás, entende? Então, amados, nós somos embaixadores de Cristo e nós temos armas espirituais ao nosso dispor, que é o que está listado aqui. Mas a gente tem que estar vigilante e tem que ter consciência que o nosso inimigo, ele não é uma lenda, ele é real, tá? E nós estamos nesse mundo que estamos cercados desses inimigos, então a gente tem que estar atento, amados. Quando eu pedi a Deus que me revelasse qual seria a palavra, ele me deu uma visão interessante. Eu vi uma jaula, um lugar muito grande, inclusive tinha visto isso numa cena de um filme, e ali dentro dessa jaula tinha um predador imenso. Era um dinossauro, acho, um tiranossauro, um dinossauro predador. E de um dos lados
tinha um vidro muito, muito grosso, desses à prova de bala, sabe? Que era onde os espectadores vinham assistir, né, para ver aquele ser. Era um filme de ficção, tá, gente? Não era... Então, aí, no filme mesmo, aquele predador, ele bate a pata nesse vidro e trinca. E a pessoa que estava ali, o personagem do filme, fala assim, não, tudo bem, o vidro é muito grosso, não vai acontecer nada. Né? Isso foi no filme, mas na minha visão, aquele predador, ele continuava persistindo em tentar trincar o vidro. De tanta persistência, o vidro acabou cedendo. E as pessoas foram devoradas. Então, o que eu entendi, amados, é que muitas vezes a gente está tão seguro de que nós não podemos ser tocados que a gente não vigia. A gente não presta atenção no que o nosso inimigo está fazendo. E quando a gente se dá conta, a gente já está sendo devorado. Então, amados, nós temos proteção da parte de Cristo, que é o vidro grosso. Porém, nós também temos algumas obrigações, amados. A gente tem que vigiar. Tem que estar buscando a presença do Senhor, tem que estar buscando comunhão com o Senhor e a santidade, porque a santidade é uma das coisas que mais nos protege das ações de Satanás. Porque a partir do momento que a gente falha nessa parte, a gente dá legalidade para o inimigo nos tocar. Entende, amados? E era essa mensagem que eu tinha para falar e era isso que o Senhor queria passar, sabe? Não subestimem a existência do nosso inimigo. Muitos irmãos acham que Satanás é uma lenda ou que ele não age, que ele não é tão perigoso assim, sabe? Eu conheço muitos casos assim. As pessoas subestimam mesmo como se o inimigo fosse insignificante. Nós temos poder contra ele, mas a gente tem que usar as nossas armas. Então, amados, na palavra está escrito em João 5,18: sabemos que todo que é nascido, ou melhor, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, amados, aquele que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. A gente tem que se conservar. Alguém pode perguntar, mas e a graça? A graça não cobre os nossos pecados? Sim, amados, mas é necessário haver verdadeiro arrependimento. A pessoa que está dispersiva, que está distraída, muitas vezes ela peca e não se arrepende, ela não percebe que está fazendo algo que desagrada a Deus e não tem um coração de arrependimento, sabe? Então, amados, temos que vigilar e não pecar, não errar, amados. Temos que nos guardar, estarmos atentos para o nosso inimigo que está sempre armando ciladas para nós. E se a gente estiver atento, prestando atenção, nos santificando, amados, a gente realmente não é tocado pelo maligno, tá? Mas não subestime o nosso inimigo. Então é isso, amados. É isso que eu tinha para falar. A paz do Senhor Jesus.